Enoque andou com Deus. Parte 10, dia 18 de outubro de 2023. B. Cumprindo com a vontade de sua providência, o coração sendo reconciliado com aquele lote que Deus tem o prazer de esculpir. Salmo 47, 4. Que andar contrário a Deus existe a esse respeito, enquanto o coração orgulhoso e não humilhado não pode acomodar-se às dispensações divinas, mas murmura, se aborrece e repugna, e se rebela contra o Senhor como o soberano governador do mundo. 3. No caminho do movimento habitual do coração para Ele. A graça tem uma virtude atrativa no coração, atraindo-o para Deus, e quando está em exercício, fará com que o coração se mova em direção a Ele, ao passo que, de outra forma, ele se fixa em outras coisas além dele. Assim, ao andar com Deus, há pensamento frequente e meditação nele. Malaquias 3,16. Esse é um caráter negro dos ímpios. Salmos 10, 4. Deus não está em todos os seus pensamentos, e o santo está em uma condição de apostasia que começa a esquecê-lo. Jeremias 2,32. Sim, pensamentos vulgazes não são suficientes se andarmos com Deus. Ele será o assunto de nossa meditação, tanto ocasional quanto declarada. Salmo 63, 6. Se andarmos com o homem, ele está sempre à nossa vista, e por isso não podemos deixar de pensar nele. B. Movimento habitual do coração em direção a ele, em amor, desejo, confiança. Ele é o bem principal, é o melhor dos seres, que sempre comandar nosso amor. Deuteronômio 6,5. Esse é o fogo santo que se mantém ardendo e ardendo no coração de quem anda com Deus, amando-o por si mesmo e por sua bondade para conosco. Os desejos por ele são o sopro de uma alma tocada pelo amor de Deus, tendendo ao gozo perfeito, e as contínuas carências e fraquezas com as quais tal pessoa se encontra cercada fazem com que ela naturalmente confie e dependa dele. C. Uso frequente de oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Este é o tipo de oração a que temos acesso em todos os momentos. O lançar de um desejo ao Senhor, qualquer que seja o negócio legal em que estamos, ou qualquer que seja o nosso caso, e dificilmente se pode pensar que as pessoas andam com Deus, que não estão frequentemente enviando esses mensageiros rápidos, embora silenciosos, para o céu. Encontramos Jacó, no meio de seu testamento, usando uma oração tão devota. Gênesis 49, 18. Esperei a tua salvação, ó Senhor. Veja a prática de Moisés, Êxodo 14, 15. E Neemias antes de responder a um rei, Neemias 2, 4. Em terceiro lugar, devemos andar com Deus em ordenanças, Lucas 1, 6. Nos submetendo e buscando comunhão com Deus em todas as ordenanças que temos acesso. As ordenanças são a casa de banquetes de Cristo, onde ele festeja seu povo. Cânticos 2:4. As galerias onde o rei é mantido por aqueles que andam com ele lá. Cânticos 7:5. Particularmente, a comunhão com Deus deve ser buscada e mantida. 1. Em oração secreta. Mateus 6:6. Devemos andar com Deus na devida e ordinária observância desse tipo de oração. É um dever em que o povo de Deus teve tanta comunhão com Deus como em qualquer outro. Testemunhe a experiência de Jacó, Gênesis 32, 24, e a de Daniel, capítulo 9, 22. O Senhor promete a seu povo uma familiaridade particular com ele nesse dever. Cânticos 7:11. Vem, meu amado, vamos sair para o campo? Vamos hospedar nas aldeias? E por mais que alguns possam ficar felizes em mudar isso, ainda assim os verdadeiramente exercitados achariam difícil. Não,
eles não poderiam viver sem isso. E como as pessoas podem andar com Deus tomando-o apenas de vez em quando e não tomando consciência de observá-lo ordinariamente, eu não vejo. É de fato, as pessoas saberão prontamente por sua disposição em oração secreta se estão em um caso próspero ou não. 2. Na oração familiar. Atos 10, 2, 3. Nunca um que dê espaço para o coração de Cristo, mas eles estarão dispostos a dar-lhe espaço na casa também. E não há ninguém que ande com Deus, mas eles gostariam que toda a sua família andasse com Deus também. Josué 24, 15. E não há ninguém que tenha levado isso a sério, mas deve dizer que o culto familiar é uma ordenança na qual Deus deve ser encontrado. Famílias sem oração estão em uma condição perigosa. São como se os proprietários descobrissem os seus telhados para que a ira se derramasse sobre eles. Jeremias 10. Derrama tua fúria sobre os pagãos que não te conhecem e sobre as famílias que não invocam o teu nome. Acho que se as pessoas estivessem andando com Deus em deveres familiares, elas não se deitariam no exercício matinal como muitos de vocês fazem. E o que é que o impede? O que senão o mundo cansado? Você não pode ter tempo para isso por causa do seu negócio, mas você não tem medo da maldição de Deus naquele negócio que exclui sua adoração? E se ele prosperar, você toma o caminho para obter magreza em suas almas? Não parece caminhar com Deus para se afastar do culto familiar. Até que eles não tenham mais nada a fazer, é uma coisa sem graça. Oferecer apenas aquele tempo a Deus que não lhe custa nada. 3. Na leitura da palavra, João 5,39. Descobrimos que os verdadeiramente piedosos têm sido grandes amantes da Bíblia. Como Davi o recomenda, especialmente no Salmo 119, embora tenha sido apenas uma pequena parte dele que foi escrita em seu tempo. Aquele que andaria com Deus deveria até mesmo andar pela Bíblia, lendo-a e familiarizando-se com a mente de Deus nela. E você verá que sempre que as pessoas vierem ao se exercitar com seriedade sobre seu caso, elas muito naturalmente irão para suas Bíblias de uma maneira bem diferente do que costumavam fazer. 4. Na oração extraordinária, reservando tempo para ela, seja em segredo, seja em família, de que falei antes. 5. Ao ouvir a palavra. Sempre que o Senhor coloca uma ocasião de ouvir a palavra em sua mão, ele diz com efeito: venha caminhar comigo nas galerias, e, com alegria, tirarás a água das fontes da salvação. Isaías 2,3. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, porque a tua mão é que nos guia para o caminho da santidade. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.